Olá, terceiro ano! Vamos viajar? Malas prontas para a gente viajar e passar limite, ultrapassar as nossas barreiras, né? Os nossos limites municipais, estaduais e até mesmo sair do nosso país? Então vamos lá! Você provavelmente, quando pega uma estrada para viajar, já tenha visto essa placa escrito limite de município. Aqui separa Maricá de Itaboraí. Já viu essa placa por aí? Então, muito bem. Nós vamos aprender um pouquinho o que significa isso na aula de hoje, na página 318. Então vamos lá. Você sabe onde começa e onde termina um país, estado, município? Não sabe? Bom, quando a gente está viajando, que a gente vê essa placa, a gente sabe. Mas aqui não tem nenhuma linha desenhada, não é? Então, para a gente saber, se não tivesse a placa, eu precisaria do mapa. No mapa tem tudo. Então, vamos lá. Então, no mapa tem as linhas de fronteiras. As linhas de fronteiras são as linhas que delimitam os países, tá? Então, são as linhas que separam um país do outro. E ainda tem as linhas que separam estados, municípios, estados e municípios, onde eles começam e onde eles terminam. A partir das fronteiras, percebemos quais são os lugares que estão próximos e quais são distantes de onde estamos. Cada unidade federativa possui limites de fronteiras. Cada uma recebe um nome. A partir das fronteiras, percebemos quais lugares estão próximos e quais lugares estão distantes de onde nós estamos. Ou seja, eu sei exatamente quais os países que estão próximos, que fazem fronteira com o Brasil, quais os países estão mais distantes, ou nas linhas, nas divisas municipais e estaduais, eu sei quais os estados que estão próximos ao meu, quais os estados estão distantes do meu. Então, para isso tudo a gente observa nos mapas, porque a gente não tem uma vista aérea de tudo. Cada unidade federativa possui limites e fronteiras, e cada uma vai receber um nome, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, o Brasil, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Bahia. Cada estado, cada unidade, o Brasil tem 26 estados, 26 e mais Distrito Federal. Então, são 27 unidades federativas. A linha divisória, guarde isso, a linha divisória entre dois municípios é chamada de limite municipal. Então, por exemplo, a linha divisória que divide Cantagalo e Cordeiro é chamado de limite municipal, porque separa dois municípios. A linha entre dois estados brasileiros é chamado de limite estadual. Por exemplo, a linha que separa Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo é chamado de limite estadual, porque separam dois estados. A linha que separa um país do outro, por exemplo, Brasil e Argentina, é chamado de fronteira, de um país para o outro. Eu tenho uma entrada livre eu posso passar pelos limites municipais e estaduais de maneira livre, sem me identificar. Porque não tem essa fiscalização, não tem esse controle de pessoas nas cidades. A não ser no caso que a gente acabou tinha recentemente, porque estamos na pandemia, e dependendo do momento que está na pandemia, alguns municípios colocam um limite, um controle de pessoas que entram e saem, então a gente precisa se identificar. De onde você veio, o que você vai fazer, para onde você vai, mas normalmente não tem esse controle. A mesma coisa, eu posso passar no limite estadual, ir daqui para São Paulo e não precisar me identificar.
Mas quando eu vou passar por uma fronteira, ou seja, a linha que separa um país do outro, eu preciso ter meu passaporte carimbado para dizer que eu estive lá nos dias tais. Então, estamos aqui no limite entre Maricá e Itaboraí. Então, normalmente, quando passa de um município para o outro, ou de um estado para o outro, nas rodovias está sinalizado. Essa limitação, essa linha que separa um estado do outro, ou um município do outro, é uma linha imaginária. Mas muitas vezes, como ocorre com a linha que separa o Brasil dos outros, né, a fronteira é uma linha natural, porque na grande parte eu tenho ali os acidentes geográficos, as montanhas, ou os vales, ou rios, que separam um país do outro, o Brasil do outro. Mas, na maioria, em outras partes, a linha é imaginária, não tem. O que significa esse limite? Significa que tudo que está por dentro dessa linha é administrado pelo governo brasileiro. Tudo que está aqui depois dessa linha, e aqui que faz parte da Bolívia, é território boliviano e é administrado pelo governo boliviano. E assim com todos os países. Então, contorne o Brasil, passe o dedinho aí e veja quais são os países que fazem fronteira, limite com o Brasil. Então, nós temos aqui Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, enfim, Argentina. Então, esses países fazem divisa com o Brasil. Equador faz? Não, olha só. Equador faz divisa, faz fronteira com Colômbia e Peru, não com o Brasil. Então, pare aqui e analise o mapa da América do Sul, olha o título. E agora você vai fazer esse exercício. Dê o título a esse mapa, e contorne esses pontos para fazer o limite do nosso país, as fronteiras do nosso país. E depois pinta, em seguida pinta a área que pertence ao Brasil, o território brasileiro, e faça a legenda. Pinte aqui da cor que você usou e escreve território brasileiro, ou Brasil. Vamos lá com a página 322? Muito bem. Na 322, nós vamos estudar o mapa do Brasil. Então, aqui eu tenho meu mapinha brasileiro. Agora, nós já estudamos os elementos do mapa, nós sabemos que o mapa tem título, tem símbolos, tem legendas, enfim, cores. Então, a gente já tem condições agora de estudar o mapa. Então, vamos observar todos, para fazer a leitura, a gente observa tudo isso, as linhas que representam os limites ou as fronteiras nos mapas. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil e ele apresenta as fronteiras estaduais, ou seja, limites estaduais. Então, vamos lá. E tem aqui as fronteiras também, ó, a linha que separa o Brasil de outros países. Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar o nosso Rio de Janeiro. Vamos ver com quem que o Rio de Janeiro faz limite? Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Esses são os limites do estado do Rio de Janeiro. Vamos pegar São Paulo. São Paulo faz limite com Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná. Então, analise vários estados. E o Distrito Federal? Distrito Federal é um território federal. Não, embora aqui, ó, ele está cercado por Goiás, mas ele não pertence ao estado de Goiás. Ele é um território federal. Então, ele faz limite aqui com o Goiás, mas ele não pertence a Goiás. Por que Distrito Federal está aqui, foi localizado bem? Porque foi localizado no centro do país. Então, diz que o coração do Brasil está bem lá no centro do país para facilitar acesso dos demais estados. Mas o Distrito Federal nem sempre foi localizado nessa região. Já teve Rio de Janeiro e
lá na Bahia também, já foi localizado lá. Então vamos bem. O território brasileiro tem 27 unidades federativas. Se você contar o número de estados mais o Distrito Federal, tem 27 unidades federativas, 26 estados e Distrito Federal. Os estados são compostos por municípios. Nos municípios, os estados são administrados pelos governadores estaduais. O Brasil é administrado pelo presidente da República e os municípios são administrados pelos prefeitos. Então, por isso que tem o limite. O limite é para facilitar a administração desse território. Então, responda. Qual é o nome do estado onde você vive e qual é a sua capital? São 2 perguntas. Vamos lá. Como que o estado funciona? Porque existem os trabalhadores, que são servidores públicos. Nesse caso, no estado, são servidores estaduais. Então, nós temos vários trabalhadores que são de grande importância para que o estado funcione. Eles não trabalham no comércio, não trabalham nas empresas privadas, nas indústrias, eles trabalham e nem particular, eles trabalham para o Estado. Então, quem paga o salário é o Estado. Então, tem alguns médicos que trabalham em hospitais estaduais, temos professores que trabalham nas escolas estaduais, temos funcionários que trabalham nas secretarias, enfim, e até mesmo o governador, ele é um trabalhador estadual, ele é um servidor. Então, vamos lá. Observe o mapa do Brasil e faça o que se pede. Então, vocês vão ler e vão fazer essas perguntas. Um círculo localizado no Distrito Federal, vai lá e circula o Distrito Federal. Depois você vai pintar o estado em que você mora e o estado em que você mora fica próximo ou distante do Distrito Federal. Analise essa distância. Lembra que tem Então, você tem que observar na sua escala qual é a distância, né? Em cada centímetro, quanto? Aqui nessa escala, 1 centímetro equivale a 300 quilômetros. Então, você vai ver se é pertinho ou se é distante do Distrito Federal. Bom, agora que você já sabe identificar no mapa do Brasil onde está localizado, onde você vive, vamos explorar um pouco o modo de vida do seu estado. Imagine que você esteja falando para uma pessoa que não conhece nem o Brasil. Como que é o seu estado? Aí você vai falar, o meu estado elabore um texto. Elabore um pequeno texto sobre esse assunto e apresente suas respostas depois. Então, você vai falar, olha, o meu estado, é o nome do estado, ele fica localizado, faz divisa estadual com os estados tais e tais. As pessoas no meu estado gostam muito de se alimentar dos pratos típicos, as festas que são conhecidas, que atraem turistas. Pode falar um pouquinho do modo de vida desse povo. Bom, e agora finalizamos o livro 5 e nós estudamos elementos do mapa e o mapa do Brasil. Então, nos elementos a gente estudou as fronteiras e os limites. Nós sabemos que as fronteiras, divisão entre países, são chamadas de fronteiras, as divisões entre os estados são chamadas de limites estaduais e as divisões entre os municípios são chamadas de divisões municipais. Vimos que nos mapas tem cores e vimos que tem símbolos, os símbolos, as escalas, a indicação norte, que é a rosa dos ventos, a simplificação das localizações. E vimos também que tem os elementos escritos, os nomes dos estados, títulos e outros. E no mapa do Brasil, nós vimos os estados brasileiros, o Distrito Federal e as capitais do Brasil. E assim terminamos o nosso livro e, quando for viajar, fique atento.
Estude o caminho que você vai pelo mapa, vê a localização, os limites e faça então uma boa viagem. Beijo grande.